Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você estiver assistindo a esse vídeo. Estou aqui para falar sobre acentuação gráfica, um conteúdo que pode parecer muito simples, muito complexo, depende aí do seu grau de autoestima. E eu começo falando sobre algo que você já deve dar como encerrado na sua vida. Com certeza você sabe separar silabicamente, não é? Ou será que não? Porque em vários textos que eu corrijo na minha vida, os alunos mostram que ainda não aprenderam totalmente a separar as palavras de acordo com as suas sílabas. Como é que eu sei isso? Porque o aluno precisa mostrar que sabe separar silabicamente quando ele não consegue fazer a palavra caber em uma linha e ele precisa quebrar a palavra para que ela caiba na outra linha, o que a gente chama de translinear. E aí, frequentemente, eu me deparo com pessoas que quebram a palavra num ponto que não seja da separação silábica. Então, pare esse vídeo e veja se você de fato consegue fazer a separação silábica de todas essas palavras aí. Valendo, e assim que você conseguir, pode me despausar. E vamos à resposta. Nós temos aqui chuva. Toda sílaba da língua portuguesa tem que ter ao menos uma vogal. Não existe sílaba da língua portuguesa que não tenha uma vogal. Problema. Por que eu não paro no prob? Porque o B com o L, né? Eles formam um encontro consonantal que a gente chama de tautossilábico. Bom, você que não faz letras não precisa saber disso, mas como o B é uma consoante pouco soante e o L é uma consoante líquida, em geral, eles não ficam em sílabas separadas, então eles ocorrem juntos. Por isso que a gente vai ter problema. A mesma explicação que eu acabei de trazer para o BL também vale para o PR. Depois nós temos glóbulo, atlético, friagem, molhado, guincho, glicose, branco. Até aqui, tudo muito fácil, tudo muito bom. Como é que você separaria silabicamente a próxima? Acertou se você separaria recesso. No caso de consoantes dobradas, uma vai para uma sílaba e a outra fica na outra. Arranhão. Argumento. Nascimento. Saúva. Salva. Águia. Régua. Opa, talvez essas duas você tenha errado. Vamos tentar entender por quê? Águia. Será que você dividiu como se tivesse 3 sílabas? Águia? Bom, quando nós paramos para pensar na real pronúncia que essa palavra tem para nós aqui no português brasileiro, nós vamos ver que o A é pronunciado com força, o primeiro A, e o que vem depois não tem força suficiente para se sustentar em 2 sílabas diferentes. Então acaba sendo uma sílaba só. O I, uma semivogal, que é pronunciada bem rapidamente. O U nem é pronunciado, então ele não conta aqui. E o A, que é uma vogal, mas uma vogal átona, né? Fraquinha. Então fica águia. 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 Então o guiá é pronunciado tudo junto. Difícil compreender, talvez, mas é isso que funciona. É assim que funciona. Nós temos ainda régua. Aqui é um pouco mais simples de compreender que nós estamos falando de 2 sílabas apenas, tá? Afrouxar. Planicie. Planicie. Aqui nós também temos 2 sons vocálicos em que um é muito fraco, o outro é um pouco mais forte e os 2 são pronunciados no mesmo jato de voz.
Então, se. Inclusive, a maioria das pessoas nem pronuncia como se tivesse duas vogais, né? Muitos falam planície. Planície. Enfim. A próxima, talvez você tenha errado também. Várias. Várias. Veja como você pronuncia essa palavra. E eu tenho várias. 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 Veja como o I mal é vogal. Ele é muito rápido, ele é pronunciado com muita rapidez, ele quase não é pronunciado, se você parar bem para pensar. Então, essa sílaba rias, ela só tem uma vogal. A vogal é a letra A. O I é rápido demais para ser considerado vogal. É a mesma coisa que acontece em águia. 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 O I também é muito rápido para ser considerado uma vogal. Então a gente dá o nome de semivogal. Já na palavra ciúme, olha a diferença. Olha como o I, nesse caso, é pronunciado. Ciúme. Ciúme. A gente não fala ciúme. Ciúme. A gente fala ciúme. Então, nesse caso, o I é vogal, o U é vogal e o E são vogais. Todas são vogais. Então, nós temos 3 sílabas diferentes, uma para cada vogal que existe nessa palavra. Na próxima, aracnídeo. Jo. Sim, o D, O são uma sílaba só, porque na hora da pronúncia, esse E vira um I bem fraquinho, no mesmo pique de várias e águia, então, e de planície também. Então a gente acaba pronunciando aracnídeo. Aracnídeo. Ju. Ju. Uma sílaba só, tá? Dificilmente alguém pronunciaria aracnídeo. Aracnídeo. No fluxo da fala, nós pronunciamos aracnídeo. Tudo bem? Então, nós temos aí 4 sílabas. Impacto. Impacto. Esse não é um padrão normal de palavra da língua portuguesa. Nós não gostamos de palavras que tenham esse tal de C mudo. Tanto é que a maioria das pessoas pronuncia como se esse C fosse um QUI. Ok? Então, a gente muitas vezes fala impacto. Impacto. Mas do jeito que está aí, né, na escrita tem 3 sílabas só. Na escrita é impacto, impacto. E na escrita nós temos então a sílaba tônica sendo pá, o C é mudo e a separação silábica fica impacto. Já na próxima, ó, tungstênio. 3 sílabas só nessa palavra tão grande. Tungstênio. A primeira sílaba é o tungs, então tem uma vogal e vai até, né, a sibilante, a letra S. Depois tem o ten, depois tem o nho. Esse I é uma semivogal porque ela é dita bem rapidamente. Tungstênio, tungstênio, tungstênio. Ó, nho, nho, nho. O que pesa mesmo é o O, não é o I. Então ele é semivogal. A única vogal de verdade nessa sílaba é o O. Próxima, egípcio. Egípcio. Esse I também é semivogal. Perspectiva. Termina no S, termina no C, termina no I. Essa é a separação silábica dessa palavra, que nós também não pronunciamos do jeitinho que está escrita. Nós pronunciamos como se tivesse um QUI, ok? Perspectiva. Mas do jeito que está escrito, são 4 sílabas só. A próxima, submergir. Submergir. Tudo bem? Nós temos 3 vogais fortes, né? E aí, então, uma sílaba para cada, 3 sílabas. E a última nós temos pneumonia. Pneumonia, a separação silábica do jeito que está escrito é pneu, mo, ni, a. Ué, professor, por que aqui não acontece a mesma coisa que aconteceu em águia, várias, aracnídeo, tungstênio, egípcio, planície? Por que o I aqui fica numa sílaba separada? Pense. Pense que a gente não pronuncia pneumonia, pneumonia, igual no inglês, tá? No inglês seria algo assim,
se eu não me engano, pneumonia em inglês é pneumonia. Monia. Para eles tem força no mon. Aí depois que a força está no mon, tudo fica mais rápido. Aí fica pneumonia. Aí sim, aí o i seria uma semivogal, mas a gente não fala com força no mon. A gente fala com força no ni. Então fica pneumonia. E aí, se a força é no i, então quer dizer que esse i é forte, é uma vogal, não é uma semivogal. E aí eu vou ter, ó, o e como vogal, o o como vogal, o i como vogal e o a como vogal. E esse u é semivogal, porque ele também é dito de maneira rápida, tá? Ó, pneumonia, 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 pneumonia. Repare que isso é na escrita, porque na fala nós não gostamos de letra muda, então o brasileiro não fala pneumonia. O brasileiro fala pneumonia, como se tivessem 5 sílabas, mas na escrita tem apenas 4. Então é um caso raro aí, né, em que um P e um N ficam na mesma sílaba, um coladinho com o outro. Raríssimo isso acontecer, tá? Qual a sílaba tônica de cada palavra? Pessoal, sílaba tônica tem um macete, que é você imaginar que você está chamando essa palavra lá fora, para ela chegar até você, tá? E aí, quando você chama alguém que está lá fora, você grita, e quando você grita, você dá ênfase em uma palavra e você prolonga essa sílaba, tá? Eu falei ênfase em uma palavra, eu quis dizer ênfase em uma sílaba, você prolonga essa sílaba. Aqui no Paraná tem esse risco de você acabar jogando a força para a última, porque faz parte do sotaque dos paranaenses. Mas em geral, ó, vou chamar chuva lá fora. Chuva! Chuva! Aqui a gente tem força no chu. Essa que é a sílaba tônica, então. É a sílaba mais estressada, a sílaba mais forte, a que pesa mais na hora da pronúncia, tá? Pensa bem no seu nome. Quando a sua mãe, seu pai, sua avó estão te gritando, qual que é a sílaba que mais ecoa, que mais ressoa no seu ouvido? Como o meu nome é composto, quando chamam só Pedro, né? Pedro, eu escuto e. Então eu sei que P é a sílaba tônica. Agora, quando me chamam de Pedro Lucas, aí o Lu passa a ser a sílaba tônica. Então, quando me chamam pelo meu nome inteiro, eu escuto mais o U. Ó, Pedro Lucas, eu escuto mais o Lu. Então, quer dizer que eu tenho duas sílabas tônicas, o P de Pedro e o Lu de Lucas, tá? Glóbulo, a sílaba tônica é gló. E se você já conseguiu aprender, pare o vídeo agora e também aproveite para dizer qual é a sílaba tônica das próximas palavras. Daqui a pouco você volta e dá play em mim novamente. Vamos lá. Atlético. A sílaba tônica está bem óbvia. É tlé, não é? Tá até acentuada aí, ó. Atlético. Atlético. Tlé. Friagem é o a. Molhado é o lhá. Guincho é o guim. Glicose, có. Branco, bran. Recesso, cés. Arranhão, nhão. Agora, olha como seria diferente se a palavra não fosse arranhão, se fosse arranham. 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 Aqui, a força já não está na última mais. Não é mais arranhão, é arranham. 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 Se a palavra fosse arranham, a sílaba tônica seria o ran. Mas em arranhão, a sílaba tônica é o ão. Em argumento é o men. Em nascimento é o men também. Saúva é o u. Salva é o sal. Olha a diferença, né, de pronúncia. Saúva, salva. Em uma, o sonzinho de u é inteiriço, é forte, merece uma sílaba só para ele. No outro, o sonzinho de u, que está sendo representado pela letra L, não é tão forte assim. Então a gente vai pronunciar com força no A e não vai ter aí outra vogal. Então, salva. Águia, a força está no A. Régua, a força está no Ré. Afrouxar, char. Planície, ni. Várias, vá. Ciúme, u. Aracnídeo, ni. Impacto, pac. Tungstênio, tem.
egípcio, jeep, perspectiva, ti, submergir, gir, pneumonia, mi. Vamos falar um pouquinho também sobre encontros vocálicos, porque daqui a pouco eu vou dizer para vocês que uma das regras de acentuação é que o I e o U tônicos dos hiatos, seguidos ou não de S, devem ser acentuados. E aí você pode me perguntar, mas o que diabos é um hiato? Você aprendeu isso lá na primeira parte do ensino fundamental, talvez você não se lembre mais, e aqui estou eu para lembrar você. Hiato ocorre quando uma vogal fica adjacente à outra. Então, você tem uma vogal do lado da outra vogal. E aqui eu estou falando literalmente de vogais. Não estou falando de uma vogal e uma semivogal. As duas são vogais. As duas são igualmente fortes e bem pronunciadas. Ok? Não é que uma seja forte e a outra seja rápida e fraca. As duas são fortes. Cada uma, então, fica em uma sílaba diferente, porque eu já falei para você. Separação silábica na língua portuguesa é assim: toda sílaba tem que ter uma vogal. Não existe sílaba sem uma vogal e não existe sílaba que tenha duas vogais. O que a gente pode ter é sílaba que tenha uma vogal e uma semivogal, ou uma vogal e duas semivogais, mas nunca duas vogais em uma mesma sílaba, tá? Portanto, quando nós temos duas vogais fortes, cada uma fica em uma sílaba diferente. É o caso das palavras teatro, teatro, ou como eu pronuncio lá em Minas Gerais, teatro, teatro. Mesmo que seja teatro ou teatro, em ambos os casos você vai ver que o T fica de um lado e o A fica do outro. São três sílabas, ó, teatro, três sílabas. Então, três jatos de ar quando você pronuncia essa palavra. O E fica de um lado, o A fica do outro. Roedor. Eu não falo roedor, roedor. Não falo roedor. Eu falo roedor, roedor. Então a palavra se parte em três. O O fica de um lado, o E fica do outro. Biologia, um caso bonito de palavra que tem dois hiatos. Ok? Biologia. Existem pessoas até que falam biologia, mas, né, a grande maioria dos especialistas da área concordam aí que o correto é falar pausadamente, com o I tendo força e o O tendo alguma força também. Então, biologia, biologia, biologia. O I de um lado, o O do outro, e lá na frente, o I de um lado, o A do outro. Então, aqui nós não temos semivogais. Todas as vogais aqui são vogais, vogais. Maria. Aqui nós também temos um hiato do I com o A, porque a gente não fala Mária, Mária, a gente fala Maria. Já no nome Mário, aí nós temos um outro encontro vocálico que não cabe falar aqui por enquanto. Então estamos no hiato. Outro hiato, tainha, tainha. Nós não falamos tanha para o nome do peixe. O nome do peixe é tainha, tainha. Então o A é forte e o I também é forte. É por isso que nós vamos dizer que aqui nós temos um hiato. Baú, caolho, Paraíba, Paraíba. Olha como a gente não fala Paraíba, Paraíba. A gente fala Paraíba. Então, o A é forte, o I também é forte. Hiato, ok? E aqui, rio, rio. Eu não falo rio, rio, rio. Quando eu falo rio, você entende outra coisa. Rio é R-I-U, que é ele riu da piada. Aí, sim, eu tenho, né, uma vogal e uma semivogal. Ele riu da piada. Ele riu da piada. Aqui a gente já fala rio. Rio. O que que tem ali? Tem um rio. Dificilmente, né? Imagino que deva haver pessoas que falem: "Ah, tem um rio. Tem um rio ali". Mas o normal é falar: "Tem um rio". OK? Então, ó, ri, o, duas vogais diferentes. Hiato.
E aí, uma curiosidade para você, ó. É curioso observar que existe hiato na própria palavra hiato. Onde é? Onde é que está o hiato de hiato? No I com o A, tá? Hiato. O próximo encontro vocálico é ainda mais importante para você que está aprendendo acentuação, porque daqui a pouco eu vou dizer para você que nós acentuamos as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, e aí você precisa saber o que é ditongo, ok? E o que é ditongo? Ditongo ocorre quando você tem um encontro vocálico, encontro de dois sons vocálicos, em que uma é uma vogal legítima, forte, pronunciada, e a outra é uma vogal fraca, rápida, pronunciada muito en passant, que a gente vai chamar de semivogal, ok? E aí, como uma é forte e a outra é fraquinha, dá para elas ocorrerem na mesma sílaba, elas são pronunciadas no mesmo jato de ar, na mesma sílaba. Nós vamos chamar de ditongo, ok? Então, dois tons ali diferentes de vogal dentro da mesma sílaba, uma forte e uma semivogal. Algumas palavras em que nós temos ditongo, ó, carícia, carícia. Você não fala carícia, carícia, carícia. A gente normalmente fala carícia, carícia. Tudo bem? Então, o I, muito fraco, muito rápido. O A, um pouco mais forte. Carícia, carícia. Logo na sequência, nós temos cation, 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 em que o I, novamente, é muito fraquinho. Vocês estão vendo um padrão, então, né? Em que o I, muitas vezes, vai funcionar como semivogal para alguma outra vogal mais forte. E nós temos o ON, que é mais forte aí. Cation, cation. Olha como o ON prevalece. Ok? Anéis, anéis, anéis. Eu não falo anéis, anéis, anéis. Eu falo anéis, anéis. Então, o E forte, o I fraquinho e rápido. Anões, mesma coisa. Nós temos um ON forte e um I fraquinho depois. Então, isso justifica que eles ocorram na mesma sílaba. Ambíguo, ambíguo, ambíguo. U, semivogal, O, vogal. Azaleia, azaleia. Aqui nós temos asteriscos, porque essa é uma palavra que tem ditongo e hiato, ok? Então, ó, tem ditongo no lei, azaleia, e tem hiato entre o ei e o a, porque o a é outra sílaba, tá? Então, tem ditongo no ei, tem hiato com o ei e o a. Sendo que o E é a vogal e o I é a semivogal. Girassóis, óis, óis. O O é vogal, o I é semivogal. Rédea, 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 rédea. Não sei como que é a sua pronúncia, rédea. A rédea do cavalo. De qualquer maneira, sendo E ou sendo I, o A é o que prevalece e a vogal anterior é apenas uma semivogal. Ela é rápida. Tênia, tênia. Aqui é mais fácil perceber. O I é bem fraquinho, o A é mais forte. Preste muita atenção porque ditongo está na regra de acentuação que os adolescentes mais esquecem na hora de escrever. Então tem que saber muito bem o que é um ditongo. Preste atenção. Água, 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 água. Você fala essa palavra em dois jatos. O que você quer? Água, água, água. Parece que você faz dois esforços com a sua boca, ok? E um desses esforços tem uma semivogal, que é o U, e uma outra vogal, que é o A. Falou, falou. Nós temos aqui o vogal, U, semivogal. Limão, limão. O an é vogal, o no finalzinho é semivogal. Então, limão, limão. Eu é um ditongo, tá? Em que o E é a vogal e o U é a semivogal. Eu, eu. Olha como eu pronuncio o U bem rapidinho, presta atenção. Eu, eu.
Mas quem é essa pessoa? Sou eu. Eu. O E é forte, o U é fraco. Véus é forte, é vogal, U fraquinho. Foi-se, foi-se, O vogal e semivogal. Mágoa, mágoa, mágoa. E aqui, o que você acha? Qual que é a vogal e qual que é a semivogal? Mágoa, mágoa. A é a vogal, O é a semivogal. Inclusive, esse O quase que vira um U, né? Mágoa, mágoa. Isso é uma prova de que ele é fraquinho, ele é átono, ele é sem força. Caixa, caixa. Aqui é tão bom de observar, né? O I é tão fraquinho que os mineiros, por exemplo, os meus conterrâneos pronunciam sem o som de I. Uma caixa, caixa, ok? De tanto que o A é forte e o I é fraco. Isso é uma prova. Perdoai. Aqui nós também temos asterisco, porque essa palavra também tem um hiato e um ditongo. O hiato do O com o A e o ditongo do AI. Perdoai, perdoai. Muito bem. Peixinhos, pei, tem um ditongo, pei, pei, tem uma vogal e uma semivogal, vogal é E, e, finalmente, série, série, série. Notem que essa aqui vai te dar dúvida, tá? Série, você vai achar que a vogal é o I e que a semivogal é o E, mas não é isso, tá? Porque pense que originalmente essa palavra era pronunciada série. Então, o que você está vendo agora? Estou vendo uma série. Série. Ok? Só que aí esses dois sons foram se misturando e acabou que hoje em dia a grande maioria das pessoas não pronuncia mais ditongo quando fala essa palavra. As pessoas muitas vezes falam série. Estou vendo uma série. Como se tivesse uma vogal só. Mas na escrita tem que manter essas duas aí. Então, ó, quando a vogal mais fraca vem antes da vogal forte, como é o caso de Letícia, Letícia, cia, cia, o I, vogalzinha bem fraquinha, semivogal, veio antes do A, que é uma vogal forte, poderosa, bem pronunciada. Quando isso acontece, nós vamos chamar de esse ditongo de crescente. Por quê? Porque ele vai do fraco para o forte. Letícia, Letícia, ya, ya. Vai da vogal fraquinha, da semivogal para a vogal forte. Quando acontece o oposto, quando você tem primeiro a vogal forte e depois na rabeira ali você tem a vogal fraquinha, semivogal, aí vai ser um ditongo decrescente, porque ele começa potente e ele escorrega para fraqueza, tá? Bom, faça uma pausa aí e tente dizer quais desses ditongos são crescentes e quais são decrescentes, para ver se você entendeu mesmo a lógica da coisa. Pause o vídeo e eu já vou te dar o gabarito. Carícia de tongo crescente, cátion crescente, anéis decrescente, anões decrescente, ambíguo crescente, azaleia decrescente, girassóis decrescente, rédea crescente, tênia crescente, água crescente, falou decrescente, limão decrescente, eu decrescente, véus decrescente, foice decrescente, mágoa crescente, caixa decrescente, perdoai decrescente, peixinhos decrescente, série crescente. Vamos falar um pouquinho mais sobre ditongo ainda. Além de serem classificados como crescentes ou decrescentes, ainda existem outras formas de classificar o seu ditongo. Existem ditongos abertos, ditongos fechados e ditongos nasais. O que é um ditongo aberto? Ditongo aberto também vai ser um termo bem importante para as regras de acentuação que vem lá na frente. Vai ser quando a vogal forte desse ditongo for um A, for um E. Não estou falando de E, igual vocês costumam falar. Estou falando de E mesmo. Igual E de pé.
ou o O de pó. Então, quando o ditongo for ai, ei, oi, aí nós vamos ter um ditongo aberto. E um ditongo vai ser fechado quando a vogal forte dele for e, i, u ou o. Então, quando a vogal forte desse ditongo for uma vogal mais fechadinha, vai ser um ditongo fechado. Os ditongos também vão ser nasais, aí vai ser óbvio, né? Quando a gente tiver um som nasal, um som anasalado. Se a vogal forte for uma vogal anasalada, produzida com a ajuda do seu nariz, aí a gente vai ter um ditongo nasal. É o caso de in, Se tiver esse som, é nasal. Vamos voltar ao slide anterior e tentar classificar os ditongos sublinhados como abertos, fechados ou nasais. Então volta lá, pausa de novo esse vídeo e tenta ver aí se esses ditongos são fechados, abertos ou nasais. Lembre da classificação. Se a vogal forte for um A, ditongo aberto. Se a vogal forte for E, O, ditongo aberto. Agora, se a vogal forte for E, I, U, O, ditongo fechado. E, finalmente, se a vogal forte for ON, EN, AN, IN, aí a gente vai ter ditongo nasal. Pause o vídeo e eu já vou te passar o gabarito. Gabarito aqui, carícia, ditongo aberto. Cátion, nasal. Anéis, aberto. Anões, nasal. Ambíguo, fechado. Azaleia, aberto. Girassóis, aberto. Rédea, aberto. Tênia, aberto. Água, aberto. Falou, fechado. Limão, nasal. Eu, fechado. Véus, aberto. Foice, fechado. Mágoa, aberto. Caixa, aberto. Perdoai, aberto. Peixinhos, fechado. Série, fechado. Tritongo eu vou mencionar bem rapidamente porque eles não são importantes para essa matéria de acentuação, tá? Mas é basicamente quando você tem 3 sons vocálicos dentro de uma mesma sílaba. Nesses 3 sons vocálicos, a ordem vai ser semivogal, vogal, semivogal. Então vai ter uma fraquinha, uma forte e outra fraquinha, tá? É o caso de Uruguai. Uruguai. O guai é pronunciado tudo junto. Você não fala Uruguai, né? Nem Uruguai. Você fala Uruguai. Então, o guai é tudo junto. É um tritongo. O A é a vogal, o U é semi, o I também é semi. Saguão, tritongo também, ó. U e O são semivogais e o AN é vogal. Então, é um tritongo nasal. Aguei, aguei. Aqui nós temos também, né, guei. 3 sons vocálicos sendo pronunciados juntos. O U é semivogal, o I é semivogal e o E é vogal. Vamos falar também dos encontros consonantais bem rapidinho aqui. Os encontros consonantais ocorrem quando uma consoante fica adjacente à outra, traduzindo, uma consoante do ladinho da outra consoante. E ambas têm sonoridade, porque se uma delas não tiver sonoridade, aí não conta como encontro consonantal. Vai ser provavelmente um dígrafo, tá? Então, ó, 2 sons consonantais, um coladinho com o outro, nós temos encontro consonantal. Em algumas ocasiões, as 2 consoantes são parte da mesma sílaba. É o caso de prole, claro, franja, potro, cobra, velcro, crença, planejar, glacê, bloco, flecha, atlas, pneu, pterodáctilo e psoríase. E atenção, com a atenção dos 3 últimos casos, você notou algo curioso nesses encontros consonantais? Em que as 2 consoantes fazem parte da mesma sílaba? Pause o vídeo para você pensar um pouquinho, exercitar a sua habilidade analítica, lógica e me diga, com exceção dos 3 últimos casos, que são exceções, são palavras que vêm do grego, etc. Ninguém pronuncia mais isso, a gente pronuncia
píneo, pterodátil, psoríase. Então, ignore essas 3, tá? Pense nas outras. O que há de interessante entre todas essas palavras em que o encontro consonantal consiste de 2 consoantes na mesma sílaba? Se você me disse que todos esses encontros consonantais têm um r ou um l, você está correto. Elas são consideradas consoantes líquidas, então é mais fácil para elas estar dentro de uma outra sílaba que tem uma consoante um pouco mais rígida, como k, f, v, k, p. Tudo bem? Então elas aceitam isso. O l e o r aceitam isso. Agora nós temos encontros consonantais um pouco diferentes. Aqui nós vamos dizer que eles são heterossilábicos, ou seja, cada uma vai para uma sílaba diferente. É o caso de todas as outras, tá? Então, quando você tem, ó, amparo, o m fica numa sílaba, o p fica na outra. Advogado, que a gente sabe, né, que só na escrita que é assim, porque na fala a gente diz advogado, como se tivesse um i ali, tá? Mas na escrita é advogado. Paterno, o R fica em uma, o N fica na outra. Apto, o P fica em uma, o T fica na outra. Alma, que algumas pessoas pronunciam como se o L fosse um U. Eu, por exemplo, tá? Alma, o L fica em uma, o M fica na outra. Espírito, S em uma, P na outra, e assim vai, tá, gente? Tumba, empório, astuto, esganar, por aí vai. Dígrafo é outro conceito interessante aqui, não tanto para acentuação, tá? Mas é mais para separação silábica também. O que é dígrafo? Dígrafo é quando você tem 2 letras, uma coladinha com a outra, uma adjacente à outra, mas as 2 juntas valem por um som apenas, tá? Então é quando você escreve 2, por isso, ó, dígrafo. Di é 2, grafo é escrita. Dígrafo. Um som dígrafo é um som que se escreve com 2 letras. Então 2 letras, um som. O dígrafo pode acontecer com 2 consoantes ou uma consoante e uma vogal. Vamos ver aí alguns casos de dígrafo. Habito, Hélio, hibernar, hoje. Por que que eu vou dizer que existe dígrafo nessas palavras da fileira 1? Porque o H é mudo. O H é mudo em início de palavra. Então, H mais A da A, H mais E da E, H mais I da I, H mais O da O. O H não acrescenta nada em termos de som. Algumas pessoas defendem até que o H vá embora da língua portuguesa. 2. Bolha, l. Banho, n. Recheio, sh. Então, nós temos, ó, casos em que a letra H, combinada com outra consoante, modifica o som dessa outra consoante, porque o L sem H vira lá, o N sem H vira na, o C sem H vira k ou s, tá? Então, o H contribui também para modificar o som de outra consoante, mas ele sozinho não tem som ainda. Fogueira, guidão, queijo e quina, ó, GU, GU, QU, QU. Todos os casos em que a gente tem GU e QU vão ser dígrafos? Não. Existem casos em que o U do GU e o U do QU vão ser pronunciados. É o caso de 50, 50, linguiça. O G com o I com o U do linguiça e o Q com o U do 50 são pronunciados. Antigamente, inclusive, havia o trema, que eram aqueles 2 pinguinhos em cima do U para indicar que esse U recebia pronúncia, tá? Hoje em dia o trema não existe mais na língua portuguesa, a não ser em palavras estrangeiras. 4. Berro, assado, carrossel, tem 2 dígrafos em carrossel, descer e exceção. E o 5º grupo, anjo, pentágono, onça e cinto. Ó. Perceba que no 4º grupo nós vamos ter aí consoantes duplicadas, mas que têm apenas um som, ou um SC, um XC,
que a gente também tem algo bem parecido. Já não são duplicadas, mas acabam tendo apenas um som, pelo menos hoje em dia, porque no passado o S era pronunciado e o C também. Os portugueses falavam descer, descer. Então o S tinha pronúncia, hoje em dia que ele não tem mais, tá? E esse X também já foi pronunciado uma época, hoje em dia não é mais, e nós mantemos na escrita mesmo assim. Em anjo, pentágono, onça e cinto, talvez seja difícil para você compreender, mas anjo não tem 3 sons. Anjo não tem 4 sons, tem 4 letras, mas tem 3 sons. O. O. O A com N forma um som apenas, que é o som de an. An. Você não está pronunciando 2 sons aqui, está pronunciando um. An. Mesma coisa em pentágono. Pentágono. Em. Isso aqui é um som apenas. Em. Onça. Onça. On. On. Um som apenas. Tá? Que é o O anasalado. E cinto, mesma coisa. Aqui eu faço uma perguntinha boba, ó. Qual foi o único grupo em que as letras do dígrafo foram separadas em sílabas diferentes? Apenas no grupo 4, ok? Que é quando a gente tem os dígrafos RR, SS, SC, XC. Nesses casos, a gente vai separar em sílabas diferentes. Em todos os outros dígrafos, as duas letras que fazem parte ficam na mesma sílaba. E agora começamos a nos aproximar mais ainda da matéria de acentuação, ó. Maneiras pelas quais as palavras se dividem foneticamente, silabicamente. Nós podemos dizer que existem palavras átonas e existem palavras tônicas. Tono significa força. Então, átona, A é o prefixo da negação. Então, átona significa sem força. Já tônica é palavra que tem força, tá? Para ser uma palavra átona, ela não pode passar de 2 sílabas. Na verdade, quase sempre ela vai ter uma, tá? Vai ter uma sílaba. É o caso do E, que quem é que fala E? Vocês não falam E. Nem eu falo E. Quando nós estamos conversando e essa palavra aparece, nós dizemos I. Eu tenho 3 gatos, Murilo, Angeli e Yulia. I. Eu não falo E, Yulia. Isso é uma prova de que essa palavra é fraca. Ela perde força, ela vira I. Fulano de tal tem 3 carros, 2 motos e um apartamento. E um apartamento. Ok? Então, o fato dessa palavra perder som na hora que nós a pronunciamos é uma prova de que ela é átona. Ok? Outra prova de que ela é átona é que ela não funciona sozinha. Ela tem que estar sempre grudada em outras palavras. Sozinha em uma frase ela não existe, tá? Aí vocês vão notar que lá na tônica eu já coloquei outra bem parecida com ela, que é o é. Essa sim. Essa a gente pronuncia como é mesmo, bem abertona, tudo bem? E ela funciona como uma frase sozinha. Então, se você me pergunta, professor, é verdade que fulano de tal sabe falar alemão muito bem? Eu posso dizer, é. Perceba como já formou uma frase sozinha, independente? Então, essa já é tônica. Vamos voltar para a átona. Lá na átona a gente tem para e na tônica também tem para. Mas são 2 paras diferentes. Na átona, esse para aí, quase ninguém pronuncia para mais. No fluxo da fala, a gente diz pra. Né? Então, ó, ela comprou um presente para mim. Eu estou indo para a escola. Ou então, você pode explicar melhor para a gente poder fazer atividade? Pra gente. Então, essa palavra ela é tão átona que ela perdeu um dos sons dela. Ela virou um pra. Quase sempre nós pronunciamos pra. Agora, a outra é o para de parar. Então, esse carro não para de buzinar. Ou então,
para de fazer esse barulho irritante, por favor, esse para a gente não fala pra nunca. Eu não falo pra de fazer esse barulho, ou então esse carro não pra de buzinar. Não existe isso. Nós só pronunciamos para. Então, no verbo parar, para é uma palavra tônica, ela tem força. Já o para de eu comprei um presente para você, esse para já cai. Ele é átono, ele não tem força. E assim vai, tá, gente? Eu não vou fazer esse teste com todas, não, mas ó, com, que muitos mineiros, por exemplo, vão dizer com. Gosto de comer arroz e feijão com bife. Com bife, não é nem com, é com bife. Então, ó, átona, de. É bolo de quê? Bolo de goiaba. Aqui no Paraná que vocês pronunciam um pouco mais esse E, né? Bolo de goiaba. Porém, mesmo assim, ele é uma palavra átona, porque ele é pronunciado mais devagar, mais rápido, com menos força, e ele depende de outras palavras para existir. Não forma frase sozinho. A, o, as, ti, mi. Todas essas são átonas. Agora, exemplos de palavras tônicas: de. De dê sua mão para mim, tá? Cor, porta, atum, hélice, audácia, voz. Essas são palavras tônicas. Elas existem sozinhas em uma frase, dá para você formar uma frase com elas, e elas são pronunciadas com pelo menos uma sílaba forte. Nós também podemos dividir as palavras de acordo com o número de sílabas que elas possuem. Então, ó, existem as palavras monossílabas, que têm apenas uma. Então, aqui não existe última sílaba, primeira sílaba, existe a sílaba, a única sílaba, tá? Quase todas as átonas são monossílabas, né? E poucas tônicas são monossílabas, mas a gente tem, ó, tem chão, 10, pó, vá, é um número pequeno. Tem muito mais do que essas aí, mas ainda assim é um número pequeno. Palavras de uma sílaba só: chão, 10, pó, vá. De sílabas, palavras de duas sílabas: papel, uma, óleo, aí. Perceba que esse aí tem acento, porque se ele não tiver acento, ele vira ai, que é o grito de dor. Ai. E o ai é uma sílaba só, é monossilábico, tá? Então, ó, ai. O i é fraquinho, o a é vogal, o i é semi. Então é um ditongo. Agora, aí, onde é que o gato está? O gato está aí. Olha como o i é forte aqui. Então, o i é vogal, o a é vogal também. Nós temos duas vogais, portanto, mesmo uma palavra tão pequenininha, nós temos duas sílabas. Trissílabas, nós temos vaqueiro, garganta. Polissílaba, ou tetra, né? Tetra, penta, hexa, mas aqui eu já coloquei de 4 para cima, de 4 sílabas para cima. Atípico, Eduardo, 4 sílabas. Mais uma terminologia interessantíssima para a matéria de acentuação, que é em relação ao foco da tonicidade. Onde que cai a sílaba tônica da palavra? Bom, se for uma palavra monossílaba átona, não tem tonicidade, não tem força, então ela é átona, tá? Agora, monossílaba tônica só pode ter força na única sílaba dela, tá? Então, ó, dó tem força no dó, tem força no tem, ré, força no ré, cá, força no cá, e por aí vai. Ó, vi, tchau, pães, trem, luz, traz, ar, cal. Em todas essas a gente vai ter uma sílaba só, e essa sílaba vai ser forte. Forte. Você não modifica a pronúncia, igual acontece com lhes, que vira lis, com do, que vira du, que vira que, você não modifica a pronúncia. Ré é ré, cá é cá, vi é vi, tchau é tchau, tá? E são palavras que podem formar sílabas sozinhas. Isso é monossílaba tônica. Agora já vá reparando aqui, ainda não chegamos nesse assunto, mas já vá reparando por que algumas monossílabas tônicas têm acento e outras não têm. Veja aí, algumas têm acento e outras não. Detalhe que tio não é acento, hein? Tio não é acento. Tio não conta como acento.
Tio é um sinal diacrítico de nasalidade, não é acento, tá? Por que que dó tem acento, ré, cá? Por que que trás com S tem acento, mas trás com Z não tem? Tente pensar. Oxítona. Oxítona é aquela palavra que vai ter pelo menos 2 sílabas, no mínimo 2, porque se tiver uma é monossílaba, tá? Então ela vai ter pelo menos 2 sílabas e a força vai estar na última. Você sempre começa contando sílaba da última até a primeira, tá? Sempre começa do final da palavra. Então, ó, café. Café. Tem 2 sílabas, tem o fé e tem o cá. Qual que é a mais forte? Vou fingir que eu estou gritando café lá fora. Café! O fé é a forte, então essa é uma palavra oxítona. Podrão. Podrão. Eu não falo podrão. O que que eu vou comer essa noite? Eu vou comer um podrão. Eu falo podrão. Podrão. A força está no drão, está na última. Então, oxítona também. Cafundó. Eu não falo cáfundo. Eu não falo cafundo. Eu falo cafundó. Cafundó. Então, a força está no dó. Oxítona também. Na última. Viajar. 3 sílabas, hein? Eu falo viajar. Eu falo viajar. Ou eu falo viajar? Eu falo viajar. Então a força está no jar, que é a última, tá? Amém, força no men. Itamaraty, força no ti. Gravidez, força no des. Brasil, força no zil, tá? A gente não fala que mora no Brasil. A gente mora no Brasil. Força na última. Oxítona, lembra disso? Oxítonas, força na última. Paroxítona. Paroxítona tem força na penúltima sílaba. Esse é o nosso tipo preferido de palavra. Nós brasileiros, nós que falamos a língua portuguesa brasileira, nós adoramos palavras paroxítonas. Se você parar para pensar aí nas pessoas da sua sala, nos nomes dos seus colegas, você vai ver que a grande maioria tem nomes paroxítonos, tá? Os meus nomes e os meus sobrenomes são todos paroxítonos. Pedro Lucas Castro Souza. P. Lucassou, tá? Então, ó, todas as sílabas dos meus nomes aqui e sobrenomes são paroxítonos. Viagem, a. Teto, té. Ovo, o. Tórax, tó. Vênus, vê. Ímã, i. Vacina, si. Genocida, si também. Próton, pró. Câncer, can. Tudo bem? Eu não falo câncer, eu não falo próton, eu não falo vacinar, não falo genocidar, não falo imã, eu falo imã, vacina, genocida. Mais uma vez eu vou pedir para você parar aqui e pensar por que que algumas delas têm acento e outras não. O que será que justifica que algumas dessas palavras sejam acentuadas e outras não sejam? Vamos lá agora para o último grupo, que também é muito raro, tá? Só não é mais raro do que o das monossílabas átonas. Proparoxítona, nós temos aí, ó, tríplice, óbito, êxito, esquálido, hipócrita, alcoólatra, facínora, magérrima, vívido. O que que todas essas palavras têm em comum? A força delas não está na última sílaba, como nas oxítonas, não está na penúltima, como nas paroxítonas, está num lugar improvável, na antepenúltima sílaba. Então, eu não falo triplice, eu não falo triplicê, eu falo tríplice. Eu não falo obito, obitou, eu falo óbito. Não falo exito, não falo exitou, eu falo êxito. Esqualido, esqualidou, esquálido. Ok? Então, está aí na antepenúltima sílaba. Esse é o caso da proparoxítona. Agora, olha que interessante, essa matéria tem um monte de proparoxítonas, tá? Ó, a palavra proparoxítona é uma proparoxítona, porque a força está aqui na antepenúltima. A palavra paroxítona, paradoxalmente, ela também é proparoxítona, e eu não vou falar muito mais longe do que isso não, para não confundir a sua cabeça.
olha bem o que você pensa quando você olha para essa palavra. O que está escrito nesta palavra? Está escrito o quê? Se você me respondeu que está escrito sabia, você está correto, tá? Do jeitinho que está aí, com esse padrão de letras, um brasileiro vai olhar para essa palavra e vai dizer que aí está escrito sabia. Tudo bem? Mas e se eu quisesse escrever sabiá? E se eu quisesse escrever sábia? Bom, aí com esse padrão de letras que eu tenho nesta palavra, eu não poderia contar só com as letras. Porque só com as letras, quando a gente bate o olho, a gente lê sabia. Então eu vou precisar de acento, tá? Mais um caso, ó, olha para essas palavras aí. Pensa que algumas você talvez não conheça. O que está escrito na primeira? O que está escrito na segunda? Como que você pronunciaria essas palavras? O que está escrito na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava? Tá? Do jeito que está aí, eu pronunciaria alux, artifício, faz, pode, acordão, mas, para e livido. Do jeito que está aí, seria assim que eu pronunciaria. Porém, olha como elas são escritas. Não é alux, é alux. Alux, que é o nome técnico do dedão do pé. Não é artifício, é artífice. Não é país, não é paz, é país, ou melhor, até existem as duas. Olha a importância do acento. Existe paz e existe país. Existe pode, mas também existe pôde. Acordão talvez até exista, tá? Mas a palavra que está no dicionário é acórdão, que é uma palavra aí do setor judiciário. Mas, uma é sinônimo de porém, a outra é sinônimo de malvadas, tá? Em uma eu tenho para de, né? Por favor, para de fazer isso. Na outra eu tenho o estado do Pará. E livido não existe. O que existe é lívido. Agora, por que que nós pronunciamos livido? Por que que nós achávamos que fosse acordão? Por que que nós achávamos que fosse alux, artifício? Por quê? Porque na nossa língua existem padrões de formação de palavra que são os mais naturais da nossa cabeça. Então, quando tem determinada combinação de letras, a gente acredita que a pronúncia seja aquela. Entretanto, nem sempre vai bater isso. Nem sempre, atenção, porque essa é a regra que justifica a acentuação no Brasil. Nem sempre o conjunto de letras vai ser suficiente para você saber como é que uma palavra se pronuncia. Nem sempre o conjunto de letras de uma palavra vai ser suficiente para saber a pronúncia. Às vezes você vai precisar de uma ajudinha, e a ajudinha vai vir do acento, tá? Antes de explicar, de dar as regras para você sobre a acentuação, eu quero que você mesmo deduza, tá? Olha para essas palavras oxítonas aí. Tem o grupo das oxítonas laranjadas e o grupo das oxítonas turquesa, tá? Veja bem, tudo oxítona. Partir, jequiti, aracaju, farol, arroz, feijão, triplex, irmã, jerimum, saci, rapidez, exemplar. Todas essas são oxítonas. Por quê? Porque a força está na última sílaba. Plex, jão, rois, mum, si, des, plar, tudo na última. E atenção, nenhuma delas foi acentuada, porque tio não é acento, tá? Agora olha para o lado turquesa. Jatobá, bonés, purê, reféns, avô, massapê, Matarazzo, Marajó, Tatuá, armazém, parabéns, amém, maiôs. Por que será que o grupo turquesa foi acentuado e o grupo laranjado não foi? O que que o grupo turquesa tem de diferente que o grupo laranja não tem? Quais são as características das palavras do grupo turquesa? Mesma dinâmica, faça agora para as
Paroxítonas, veja o grupo laranjado e veja o grupo turquesa. Trouxera, seja, parte, sapato, restos, cegam, pagem, acima, pereira, boleto, macete, irem. A força está no sé, no se, no par, no pá, no res, no sé, no pá, no si, no re, no lê, no se e no i. Está na penúltima sílaba. Nenhuma foi acentuada. Nenhuma, tá? Agora olha para o lado turquesa. Portátil, lápis, pólen, bônus, caráter, látex, órfã, sótão, tríceps, quórum, cárie, ardus, têxtil, nêutron, lupus, tênis, vôlei, mártir, tórax, órgão. E nesse caso, todas foram acentuadas. O que será que justifica que o grupo turquesa tenha acento e o grupo laranja não tenha? Mais um grupinho aí pra gente analisar, ó. Heróico, jiboia, proteica, boia, tipóia, mesozoica, epopeia, ideia, colmeia, paranoia, sequoia. Atenção, você que faz ou vai fazer biologia. Muita gente da biologia ainda se esquece que essas palavras não têm mais acento, tá? E muitas pessoas acentuam jiboia, proteica, né? Cuidado, não tem mais acento isso aí, tá? Agora, um grupo que tem é herói, anzóis, girassóis, anéis, carretéis, pastéis, méis, dodóis, chapéu, escarcel, réus e véu. O que que faz com que o grupo azul, turquesa, seja acentuado e o laranja não? O que existe de diferente? Tente exercitar sua habilidade de detetive para me dizer. Mais um grupinho. Ó, raiz, juiz, não são acentuadas. Raízes, juízes, aí já tem acento. Cair, ruir, não são acentuadas, mas caída, ruína, aí já tem acento. Coado, piegas, caolho, não são acentuadas, mas saúva, doído, aí tem acento. Mal, nau, pau, mas baú, grajaú, aí vai ter acento. Caindo, moinho, não tem acento, mas cuíca, egoísta, aí tem. Por que será que num grupo da direita tem acento e no da esquerda não tem? O que será que influi? Bom, pessoal, finalmente chegamos aqui às 7 regras de acentuação. Quais são as 7 regras de acentuação da língua portuguesa? Primeiro grupo, acentuamos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Acentuamos as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Agora você já sabe o que é uma monossílaba, que é palavra de quantas sílabas? Uma. Tônica, palavra forte. Então, ó, acentuamos as palavras quando elas tiverem uma sílaba, fortes, se elas terminarem em A, E, O, sem ou não a letra S, com ou sem a letra S, porque o S nessa matéria de acentuação é insignificante. Ter o S, não ter o S, insignificante, tá? Então, ó, A, E, O, seguidas ou não de S. Já vai tentando pensar na sua cabeça aí quais palavras você conhece que tem uma sílaba só e terminam com A, E, O, com ou sem a letra S no final. Nós também vamos acentuar as palavras oxítonas. Agora você já se lembra o que é uma oxítona. Palavra que tem força na última sílaba. Tem que ter pelo menos duas e tem que ter força na última, tá? E aí a regra da oxítona vai ser bem parecida com a primeira. Nós vamos acentuar as palavras oxítonas terminadas em A, E, O e em. Atenção que não é a letra M, é em, é M. Seguidas ou não de S,
tá? E detalhe, quando a palavra termina em "em" e ela está no plural, aí o M vira N, porque não existe EMS em português. Então, se você tem, por exemplo, armazém, armazém termina com M, vai ser acentuado, porque é uma oxítona. Armazém, onde que você guarda? No armazém. A força está no zen. Agora, e se for plural? Aí vai ser armazéns, terminado com ENS, mas é a mesma coisa, tá? Vai ser acentuado igual. A terceira regra, talvez a mais chatinha de guardar, tá? Mas a gente tem um método para ajudar. São as paroxítonas terminadas em LINURX, AN, PS, I, ditongo, seguidas ou não de S. Primeiro, o que é paroxítona? É o tipo de palavra preferida e mais comum na língua portuguesa, que são as palavras que têm força na penúltima sílaba, tá? Olhe para o seu redor aí, onde você está assistindo essa aula. Provavelmente você está usando um teclado, você está em uma cadeira, você está com uma perna por cima da outra, você está com a luz acesa diante de uma parede. Então tem muita palavra paroxítona, tá? Mas poucas vão ser acentuadas. Elas só vão ser acentuadas se elas terminarem com L, ou com I, ou com N, ou com U, ou com R, ou com X, ou com AN, ou com ão, ou com PS, ou com UM, ou com ditongo. Olha o ditongo aí, tá? Seguido ou não de S. E aí o macete é li no chão, PS. Lembra aquele PS de carta que você coloca no finalzinho, ó? Li no chão, PS. Um ditongo. Memoriza isso, tá? Principalmente a parte do ditongo, porque essa é a que o pessoal mais esquece de acentuar, tá? A regra 4, que é a mais legal, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras em que a sílaba tônica não é nem a última, nem a penúltima, mas sim a antepenúltima, todas elas vão ser acentuadas. Tome cuidado, porque essa aqui também o pessoal esquece muito, tá? Quinta regra, quando nós temos I e U tônicos nos hiatos. Olha o hiato aí. Tinha que saber o que é hiato, tá? O que seriam I e U tônicos dos hiatos? Quando você tem uma palavra, a sílaba tônica dessa palavra é um I ou um U, e ele está formando hiato com alguma vogal que veio antes, tá? Então, é o caso de Maraísa, daquela dupla sertaneja. Maraísa, Maraísa. O I está sozinho na sílaba, ele é a parte forte da palavra, porque não é Maraísa, não é Maraizá, é Maraísa. Então, o I é forte e ele está formando hiato com a letra A, que vem antes. Maraísa. O I está sozinho, é tônico, é hiato, então ele vai ser acentuado. Agora, se ele estiver com Z na mesma sílaba, esqueça. Se ele estiver com N, esqueça. Tem que ser o I sozinho na sílaba, ou seguido de S, que o S é insignificante. Acento diferencial, daqui a pouco eu vou explicar para que serve, e palavras cuja sílaba final ou cuja única sílaba tenha ditongo aberto, ei, el ou oi. Então, se a palavra terminar com ei, el, oi e não tiver nada depois, ou se tiver S, tá? Aí essa palavra vai ser acentuada. Vamos explicar melhor cada uma dessas regras. Monossílabos tônicos, palavra de uma sílaba, palavra forte, a gente vai acentuar os terminados em AEO. AEO, seguido ao não de S. Então, lembre-se dessa regra, monossílabos tônicos terminados em AEO. Alguns exemplos, ó, as, só que esse as é o as do baralho, tá? Que aí a gente fala forte. Eu tenho um as aqui.
a, já, lá, mas de malvadas, pá, chás, vá e chá com x, que existe também. Agora as terminadas em e ou é, fortes. Dê sua mão para mim. É, fé, né, pés, ré, sé, vê, lê, que. Então, ó, terminadas com a letra E, seguidas ou não de S. Então, pensa para mim, a palavra mês é acentuada? Deveria ser? Pensa aí. Agora as terminadas em O ou O. O é um pouco mais raro, tá? Mas existe aí, ó. Cos, dó, jó, mó, nó, nós, pó, sós e xô. Então, se a palavra for terminada em O ou O, nós vamos acentuar, tá? Se ela for monossílaba, tônica, terminada em A, E, O, com ou sem o S depois. Passamos a segunda regra e aqui aumenta um amiguinho da lista, tá? Então, agora nós vamos acentuar as palavras terminadas em A, E, O e em também. A, E, O, em. Então, quando a palavra tiver mais de uma sílaba e a sílaba final for a tônica, for a forte, se essa sílaba terminar com A, E, O, em, qualquer uma dessas, seguidas ou não de S, então, ó, se também terminar com as, es, os, ens, a gente vai acentuar. É o caso de Irá, Babá, Carcará, Sofá, Sabiás, Paraná, Paquetá. Em todas essas, ó, Irá, Babá, Carcará, Sofás, Sabiás, Paraná, Paquetá. Em todas essas eu não falo Parana, Paqueta, Parana, Paqueta. Eu falo com força na última. E quando eu falo com força na última, é oxítona, terminada em A, seguida ou não de S. Acentua. Se não, ó, se não tivesse acento, várias palavras aí virariam outra coisa. Ira, baba, sabia, parana, sofa, carcara. Tudo bem? Agora terminadas em é. Balé, Tomé, Cadê, Pavês, Paranauê, Picolés, Abaeté. Em todas essas eu terminei com E ou com E fortes, oxítonas, seguidas ou não de S, tá? Ó, pegue a segunda palavra aí. A segunda palavra, se ela não tivesse acento, ela viraria tome, tá? Então, olha a importância do acento aí para eu saber que é Tomé. A primeira palavra também existe sem acento. Bale. Bale. É o barulho que a ovelha faz, se eu não me engano, tá? A ovelha, o que que a ovelha faz? A ovelha bale. Sem acento é bale, tá? Próxima. Ioiô, toró, carimbó, trenó, agogô, sumô, paletós. Todas essas oxítonas, força na última sílaba, tá? Terminada em O ou O, seguida ou não de S. Tudo bem? Veja aí que a terceira palavra, se eu tirar o acento, ela vira outra coisa. Carimbó é um estilo de dança, lá do norte do Brasil. Agora, sem o acento, vira o quê? Vira carimbo. Tudo bem? Então, se eu quiser dizer carimbó, se eu quiser escrever carimbó, só as letras C-A-R-I-M-B-O não bastam para mim, eu preciso do acento. E agora um grupo que não tinha lá nas monossílabas, né? Os terminados em EM. Então, ó, amém, armazém, porém, harém, parabéns, reféns. Seguido o nome de S, né, gente? Então, ó, amém, armazém, porém, harém, parabéns, reféns. Todas essas são terminadas em EM ou ENS. São fortes, são oxítonas. Então, a gente vai acentuar, tá? Agora, então, por que que a palavra nem não é acentuada se ela termina com EM? Porque ela é monossílaba. Não se encaixa como oxítona, tá? Agora o casinho mais longo, ó. Paroxítonas terminadas em li no chão, PS um ditongo. Vamos ver? Seguidas ou não de S. Palavras terminadas em L. Pensil, fútil, hábil. Atenção, um erro muito comum de escrita é achar que a palavra sutil
é paroxítona. Tem muita gente que escreve sútil, mas não. Fútil, sim, mas sutil é oxítona. Fulano sempre me maltrata de uma maneira sutil, ou seja, sem ninguém perceber, delicado, nas entrelinhas. Sutil é oxítona, não acentue sutil, tá? Porque ela é oxítona. E qual que é a regra das oxítonas? Tem que terminar em A, E, O, em. Sutil termina com L. Não se acentua sutil, tá? Não é sútil. Agora, fútil é paroxítona, útil é paroxítona, inútil é paroxítona. Todas essas são paroxítonas terminadas em L. Essa sim eu vou acentuar, tá? Terminadas em I. Terminada em I mesmo tem muito pouca, tá? Tem algumas que são terminadas com I, mas tem muitas que são terminadas com IS. Elas entram na mesma regra. Então, ó, tênis, cutis, caque, júri, tá? Se a palavra caqui não tivesse acento, a gente leria caqui, que é o nome de uma fruta, tá? Então, ainda bem que tem acento para ajudar a gente a saber que as letras são as mesmas, mas o som não é. É caque, não é caqui. Muito bem. Terminadas em N, Poseidon, elétrons, ímen. Na química tem um monte, tá? Na química tem várias palavras aí que são paroxítonas terminadas em N. Então a gente vai ter íon, cátion, nêutron, ânion, próton, elétron, muita coisa, tá? Agora as terminadas em U. Não existe palavra terminada em U, pelo menos que eu saiba, tá? Existem as terminadas em U seguido de S. Então a gente vai ter, ó, humus, vírus, ônus, bônus, tônus. Todas essas são terminadas em U seguido de S e a força está na sílaba anterior, na penúltima, tá? Bom, terminadas em R. Paroxítona terminada em R. Lembra, para ser paroxítona, a força tem que estar na penúltima sílaba. Então, ó, mártir. Onde está a força de mártir? Está no mar ou está no tir? Vou gritar o mártir lá fora. Mártir! Mártir! A força está no mar, tá? Então, é paroxítona e termina com R, se encaixa na regra. Poker, paroxítona termina com R, se encaixa na regra. Zíper, mesma coisa. Fênix, termina com X e a força não está no X, está no Fem. Clímax, a força não está no max, está no cli. Córtex, a força não está no tex, está no cor. Então, ó, terminou com X e a força está na penúltima, eu vou dizer que ela é uma paroxítona terminada em X e vou acentuar. E se encaixa na regra do Li no chão. Imã, órfãs. O caso raríssimo de palavras terminadas com A com tio e que o A com tio não é a parte mais forte da palavra. Então, a gente tem imã, órfãs, tá? A força está na penúltima, são acentuadas. Agora, as terminadas em ão, a gente vai ter órgão, sótão, estevão. Essas palavras são acentuadas porque elas terminam com ão, então a minha tendência, se não tiver acento, vai ser ler sotão, estevão, orgão, tá? A minha tendência é essa, mas como a força não é no ão, é na sílaba anterior, isso me obriga, pela lógica, a deixar bem claro isso através de um acento gráfico. Bíceps, tríceps, fórceps. Nós temos apenas 4 palavras da língua portuguesa que terminam com PS. Aí eu coloquei 3. Você consegue? Você, maromba, consegue pensar qual é a quarta palavra que termina com PS na língua portuguesa? Pense bem. E as terminadas com UM, tá? Que também são bem raras na língua portuguesa. Fórum, quórum, médium, álbuns, seguidas o nome de S, tá? Então, se terminar com UM, também se encaixa aqui na regra.
E agora a parte mais importante das paroxítonas, a parte mais importante desse slide, a parte mais importante dessa aula inteira, porque é a regra que você mais se esquece de cumprir na hora de escrever, eu garanto, tá? Então aqui nós temos as palavras terminadas em ditongo. As palavras terminadas em ditongo, cuja sílaba tônica seja a penúltima, merecem acento. E eu vou te mostrar por quê. Veja bem, pensa nessa primeira palavra aí, várias. Se você não tem acento, ela vira varias. Tipo, eu vario, tu varias, tá? Ela tem que ter acento. Então, ó, várias séries. Onde está o ditongo de séries? No i com e. Equinócio. Pensa você que não conhece essa palavra. Se não tem acento, tá? A gente vai ler equinócio. Equinócio. Tudo bem? E essa outra aí, se não tivesse acento, você leria ameijoa. Ameijoa. Tipo abençoa, ameijoa. Mas não é ameijoa a pronúncia, é ameijoa. Então as letras não satisfazem. Tem que ter acento. Só com a letra você não sabe como que se pronuncia, tá? Réguas, vácuo, aérea, Timóteo, deságua, martírio, mágoa, cílios, hábeis, difíceis e frágeis. Em todas essas você vai ter uma vogal e uma semivogal na última sílaba, porém essa não vai ser a sílaba mais forte, vai ser a penúltima. A regrinha mais gostosa de todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, se você notou que aquela palavra chique, elegante, tem força não na última, não na penúltima, mas na antepenúltima, pode acentuar. Carimba, que é acentuada, tá? Então, normalmente vão ser palavras elegantes, palavras chiques que você não usa o tempo inteiro na vida, tá? Sátira, helicóptero, fatídico, cônico, siderúrgica, ótimo, tímidas, ídolos, página, último, bêbada, ébano. O brasileiro com menor escolaridade não gosta de proparoxítona. Em geral, palavras proparoxítonas, quando caem na boca dos brasileiros que não leem tanto, elas vão virar paroxítonas. Elas vão perder uma sílaba. Por exemplo, como é que pessoas muito interioranas costumam falar que estão bêbadas? Elas falam que estão bêbadas. Ih, tô bebo, tá? Consegue imaginar uma pessoa muito interiorana falando helicóptero? Difícil, né? Ó, em Minas Gerais eu posso garantir para vocês que a palavra árvore, árvore, na boca das pessoas menos favorecidas economicamente, vira árvore, árvore. Córrego vira corgo, corgo. Então perde uma sílaba, tá? Porque o brasileiro não gosta de palavra proparoxítona, ainda mais quem é menos estudado, tá? Estamos aí chegando na nossa quinta regra. A quinta regra envolve quando a palavra termina, ou seja, quando na última sílaba dela, ou quando na única sílaba dela, a gente vai ter um ei, el, oi, logo na última. Atenção, se tiver um a depois, está invalidado. Se tiver um o depois, está invalidado. Tem que terminar com ei, el, oi, seguido ou não de s, tá? Só se terminar assim. E aí a gente vai acentuar, ó, atóis, sóis, lençóis, caracóis e dói. Aqui eu acentuo, tá? Agora, e se for, por exemplo, vejamos, heróico, heróico. Aqui já não termina com oi, termina com co, tá? Termina com co, quer dizer que o heróico é paroxítona, para mim já não vale. Porque paroxítona é só terminada em li, no chão, ps, um ditongo, essa palavra heróico termina com co, termina com o. Não vale, não encaixa na regra, tá? Então, ó,
Arranha-céu, chechel, léu, bornéu, guinéu. Essas palavras vão terminar com el, tá? Na última sílaba. Não tem nada depois, então eu acentuo. Hotéis, bordéis, menestréis, tonéis. Aqui termina com E seguido de S, que a gente sabe que não acrescenta, não vale nada para a acentuação. Então, pode acentuar também. Agora, e se fosse, por exemplo, ideia, centopeia? Por que que essas duas não são acentuadas? Porque tem um A depois. Já não vale, tá? Nossa penúltima regra: I e U tônicos dos hiatos, quando estão sozinhos ou seguidos de S, tá? Então, ó, quando a sílaba tônica da palavra é representada pela letra I sozinha ou com S, ou se a sílaba tônica da palavra é a letra U sozinha ou com S, se ela estiver formando um hiato com a vogal anterior, ela vai ser acentuada. Então, ó, tem que ter uma vogal antes. Não vale. Se o I ou se o U forem a primeira letra da palavra, não vale. Tem que ter uma vogal antes, tá? Então, ó, faísca, faísca. Vamos analisar a separação silábica. Fa, is, ca. Nós tivemos aí um I que formou hiato com o A, né? Fai, formou um hiato. O I está sozinho na sílaba, seguido de S, que é a mesma coisa que nada, e ele é a parte mais forte da palavra. Faísca, faísca. Então eu preciso acentuar. Até porque se eu não acentuo, vira faisca, faisca, faisca. O A fica forte. E eu não quero que o A seja tão forte, eu quero que o I seja mais. Então, a faísca. Um exemplo melhor ainda é a palavra que vem depois, ó. Doído, doído. Se eu tiro esse acento, gente, vira doido, tá? Para eu deixar bem claro que o I é forte, eu preciso acentuar. Então, ó, esse I está sozinho na sílaba, ele faz hiato com o O e ele é tônico. Ele é a parte tônica da palavra. Doído, doído. Então, acento nele. Cajuína. Se você não conhece essa palavra e se você se depara com ela, é bem comum que você leia cajuína, tá? Mas é cajuína. Então, acento, hiato, I sozinho, e é a parte tônica da palavra. Proteína, agora também tem acento, tá? Juíza. Agora, por que que juiz não é? Por que que juíza é acentuado, mas juiz não é? Pense. Porque juiz, o I não fica sozinho. O I é tônico, o I forma hiato, mas o I não está sozinho, ele está acompanhado de Z. E o Z já é forte por natureza, tá? Então não tem acento em juiz, mas tem em juíza. Tudo bem? Mesma coisa vale para raiz, raízes. Raiz não tem acento. Raízes tem. Por quê? Porque em raiz fica ra is, Z na sílaba, mas raízes, o I está sozinho na sílaba. Então, nesse caso, vai ter acento. Vamos voltar para as palavras da lista. Ó. Marataízes é uma praia do Espírito Santo. Tatuí, um bichinho de praia. Açaís, tá? O I está sozinho, forma hiato e é tônico. Sozinho não, né? Seguido de S. Havaí, Puída, Luiz. Olha, o Luiz com S merece acento, mas Luiz com Z não precisa de acento, tá? Tubaína, que é um tipo de bebida. Agora vamos pensar no U sozinho, tônico, formando hiato. Balaústre, graúna, baú, saúva, gopoúva, reúne, viúvo, jaú, graúdo, miúdos, piúma, alaúde. Muitas palavras aí talvez você não conheça.
Pense se você se depara com essa palavra aí, ó, Gopouva, sem acento, você vai ler Gopouva, Gopouva, mas o nome do bairro é Gopouva, com força no U, então tem que ter acento, porque senão a gente lê errado, tá? Mesma coisa é essa outra aí, ó, Piuma. Sem acento você lê Pilma, Pilma. O que é uma Pilma? Não existe Pilma, existe Piúma, que é uma praia do Espírito Santo também, tá? Se você parar para pensar, tem várias cidades do Paraná que se encaixam aí, tá? Paranavaí, eu não conheço tantas aqui, tá? Mas tem muitas cidades do Paraná que são acentuadas. Tente pensar nas que você já conhece e por que que elas merecem acento. Paranaguá. Em qual das regras que eu já expliquei até agora que Paranaguá se encaixa? Paranavaí. Em qual das regras que eu já expliquei até agora que Paranavaí se encaixa? Vá pensando. E finalmente, gente, a última regra, tá? A regra do acento diferencial. Quando é que o acento diferencial vai ser a regra? Quando não tiver nenhum outro fator na palavra, atenção, nenhum outro fator na palavra que justifique aquela palavra ter acento. Não tem nada, nada. Não é paroxítona terminada em no chão, não é oxítona terminada em AEOM, não é monossílaba tônica terminada em AEO, não é proparoxítona, não tem nada que justifique acento ali. Mas existem duas palavras diferentes que são escritas com as mesmas letras. Uma tem uma pronúncia, a outra tem outra. Mas as letras são as mesmas. E aí, como é que eu faço para diferenciar? Muitas vezes a gente vai utilizar acento diferencial, tá? É um grupo bem pequeno de palavras. A gente vai ter aí, ó, pode, pôde. Pode, pôde. O que justifica o acento de pôde? Vamos pensar? Separação silábica. Pôde, poder. Duas sílabas. Onde está a força de pôde? Na penúltima. Então ela é paroxítona. Qual que é a regra das paroxítonas? Acentuo as paroxítonas terminadas em li no chão, PS, um ditongo. Termina com E. Cadê a regra que vai justificar que eu acentue a palavra pôde? Não tem. Mas eu preciso diferenciar essa palavra de pode, porque isso gera confusão no texto, tá? Pensa bem, se eu quero dizer ele nunca pôde me ajudar e eu não acentuo, eu comunico uma coisa completamente diferente. Eu comunico ele nunca pode me ajudar. Mas eu não queria dizer pode no presente, eu queria dizer pôde no passado. São duas coisas distintas, tá? Então, isso gera confusão. Por isso, acento diferencial. Mesma coisa a gente vai ter em por e por. Uma é uma palavra átona, a outra é uma palavra tônica. Mas o que justifica a acentuação de por? É uma monossílaba, é tônica. Qual que é a regra dos monossílabos tônicos? Acentuamos aqueles que são terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Cadê? Cadê? Por termina com R. Não se encaixa na regra. Mas como é que eu vou diferenciar o por de colocar, né? Eu vou pôr a mão na testa por amor ao meu filho. Como é que eu vou diferenciar o por de colocar e o por de pôr alguma coisa? Só o acento, o diferencial, tá? Nós temos também a forma e a forma. Forma, forma. Forma de bolo, de pão, de pudim, etc, tá? E agora a porca torce o rabo um pouquinho, que essa regra é bem importante, tá? Tem e tem, vem e vem. Quando é que eu utilizo tem no singular e quando é que eu utilizo tem no plural? Tem no singular vai ser quando esse verbo se refere a um sujeito no singular, sem acento, tá? Então, por exemplo, a barata diz que tem 7 saias de filó. A barata
diz que tem, que ela tem. Então, se só ela tem, é um indivíduo só. Se é só um indivíduo, é o tem no singular. E esse tem é sem acento. Agora, se fosse, por exemplo, as baratas dizem que tem 7 saias de filó. As baratas é que tem. Aí agora o sujeito é plural. Elas têm 7 saias de filó. E aí eu já vou acentuar o tem. A regra é idêntica para o vem e o vem, tá? Se é uma pessoa que vem cá em casa, a faxineira vem toda quarta-feira. Aí não tem acento, não precisa. Agora, se for meus amigos vêm me visitar, meus amigos já é plural. Quando o sujeito do verbo vem está no plural, a gente vai acrescentar esse acento circunflexo aí, tá? Coisa muito parecida vale para os, abre aspas, filhos, né? Os derivados dos verbos ter e vir. Então, ó, contém, detém, atém, retém, sustém, vão ser verbos aí que no plural também vão ter acento circunflexo, tá? E os derivados de vir, ó, intervir, convir, esses também, quando estão no plural, convém, intervém, vão ter acento circunflexo. Por que que eu falei muito parecido, não falei igual? Porque nesse caso, não são palavras monossílabas. Presta atenção nisso, por favor, que isso já caiu em concurso, tá? Não são palavras monossílabas. Intervém no singular também vai ter acento. Só que vai ser acento agudo. Por que que intervém vai ter acento agudo? Porque já existe uma regra entre aquelas outras que eu já te expliquei que justifica a acentuação do intervém. Oxítona terminada em EM. Então ele já tem que ter acento. E aí o diferencial não vai ser esse, o diferencial vai ser o circunflexo, que vem lá no plural. Por quê? Porque pensa bem, ó, ele intervém, eles intervêm. É a mesma pronúncia, mas são palavras diferentes. É a mesma sequência de letras, é a mesma pronúncia, mas são palavras diferentes. Uma é singular, a outra é plural. Uma vai ter acento porque ela é oxítona terminada em "em". A outra vai ter acento porque é acento diferencial, para diferenciar do singular, tá? Se precisar, pode me colocar para falar de novo, volta a minha fala, tá? O vídeo é seu. Finalizando o vídeo, pessoal, alguns comentários aí de curiosidade para vocês, tá? Palavras que tinham acento e não tem mais. Bebam água. Ideia, jiboia, heróico. Essas palavras até o último acordo ortográfico, que venceu em 2012, elas tinham acento. Hoje em dia elas não têm mais. Por quê? Porque é considerado que só merece acento quando termina com ei e oi. Ideia termina com a, jiboia termina com a, heróico termina com co. Voo, leem, coo, rou e veem, né? Voo de voar, coo de coar e rou de roer. Essas palavras leem de ler e vêm de ver, não é de vir, é ver, tá? Essas palavras tinham acento antes, então se vocês pegarem algum livro antigo, vocês vão ver acento, né? Não tem mais. Teiu, feiura, boiuna, bocaiúva, essas palavras também tinham acento, mas elas não têm mais, tá? A regrinha delas é meio chata, porque que elas não têm mais acento, então vou falar bem rápido. É porque esse U que forma o hiato, ele forma um hiato depois de um ditongo. Então, eles acreditam que isso torna o acento desnecessário. E também existiam acentos nas palavras para, de parar, pela, de pelar a mão, né? Pera, a fruta, e polo, de gola polo, ou polo aquático. Não tem mais acento em nenhuma dessas. Todos esses acentos caíram. Palavras que algumas pessoas acentuam, mas não precisam acentuar, porque não tem regra que justifique, tá? Ali não tem por que acentuar.
É uma palavra oxítona, tá bom? Força no li, força na última. E é uma oxítona terminada em i, não é em a, em e, em o, em em. Em i. Não tem por que acentuar, tá? Item e itens. Item é paroxítona terminada em m. Não é li no chão PS1 de tongo. Terminada em m. Não merece acento. Melancia. Eu já vi muito hortifruti que coloca acento no an. E aí a pessoa não vende mais melancia, ela vende melância, tá? Então não precisa de acento nesse A aí. Melancia. A tônica é o si. É uma palavra paroxítona terminada em A. Não se encaixa no li no chão. Angu, caju, cafu, bairu, aracaju e menu. E até aquela palavrinha de 2 letrinhas só, onde você gosta de mandar as pessoas irem de vez em quando, né? Aquele xingamento. Não precisa de acento aquilo, nem essas palavras, tá? Angu é oxítono terminado em U, não é em E, em A, em O, em E, em U, não precisa de acento. Coco, a fruta, né? Coco, não precisa de acento também. Por quê? Porque, ó, coco, a força está na primeira sílaba, na penúltima, tá? Ou seja, é uma paroxítona. Paroxítona eu só acentuo se for terminado em li no chão PS1 de tongo. Terminou em o, não se encaixa, tá? Agora, cocô, aí sim, aí acentua, porque aí a força já é a última, é uma palavra oxítona e ela termina em o. E oxítona é terminada em a, e, o, em seguido não de S, eu tenho que acentuar. Então, coco não tem, tá? No primeiro O não tem, cocô tem. Gratuito. Tem muita gente que fala gratuito. Não é. A pronúncia é gratuito, não tem acento. Rubrica. Muitas pessoas falam, eu vou fazer uma rúbrica da minha assinatura, que é aquela versão mais curta da assinatura. Mas a pronúncia é rubrica. Eu vou fazer uma rubrica da assinatura, tá? Pezinho, cafezinho, pozinho tinha um acento lá nos anos 50. Hoje em dia não tem mais, tá? Porque são paroxítonas terminadas em O, não se encaixa em regra nenhuma. Cor e flor também tinham acento lá na época da sua bisavó, hoje em dia não tem mais acento essas palavras aí. Palavras que existem com duas pronúncias. Existe a palavra com e existe a palavra sem acento, e aí o acento determina a pronúncia, ó. Gerencia, gerência, policia, polícia, alicia, alícia, delicia, delícia, e por aí vai. Ó. Negocio, negócio, deposito, depósito, vivencia, vivência, ancora, âncora, tudo bem? Critica, crítica, então atenção ao acento. Casos especiais, quando você tem um verbinho no infinitivo, por exemplo, acabar, viver, perceber, fechar, começar, fotografar, desligar, e logo depois você quer colocar aquele pronomezinho, lo, lá, tá? Ah, a geladeira foi desligada, ai, perdão, eu esqueci de desligá-la. É isso que eu tô falando, tá? O que que acontece? Você tira o R do desligar, tira o R, fortalece o A com acento e depois coloca o lá, tá? Não coloque o acento no lá. O acento vem antes, porque você não fala acabalá, você fala acabala, acabala. Então vai ter que ter acento, tá? No A, no E e no O. Vê-lo, repô-lo, fazê-los. Tem que ter acento nesses verbos aí. E aí eu pergunto, isso não acontece com parti-los, demoli-la, colori-lo, reparti-la. Por que será? Porque aí é i a palavra, né? Oxítona terminada em i. Não se encaixa na regra, só se fosse a, e, o, em. Agora, pessoal, é exercício, tá? Exercício. Você vai pausar esse vídeo e você vai acentuar todas as 40 palavras que merecem acento aqui, tá? Eu vou
Acho que eu não preciso nem ler para você. Pause o vídeo, imprima o print, faça o que você achar melhor e coloque os 40 acentos. Mais um exercício, ó, e dessa vez, além de dizer quantos acentos, eu digo quantos tem por linha, para facilitar a sua vida. Então faça a mesma coisa. Printe essa tela, imprime essa tela, acentue, vá colocando aí os acentinhos que são necessários em cada linha. Aqui o exercício é mais embaixo. Aqui eu já dei o acento para você. Todas essas palavras estão acentuadas. O que que eu quero então? Eu quero que você faça 7 grupinhos das 7 regras que eu te expliquei. Olha que número bonito, 7, tá? E você vai agrupar essas palavras de acordo com a regra de acentuação. Então faça um tabelão, por favor, e coloque na primeira parte da tabela monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Na segunda, oxítona terminada em A, E, O, em seguida ou não de S. A terceira, paroxítona terminada em lino, chão, PS, um ditongo. E por aí vai, tá? Proparoxítona, ditongos abertos E, O, El, no final da palavra, e o tônicos dos hiatos e acento diferencial. E aí você espalha essas palavras de acordo com a categoria. E é isso, tá? Eu espero que tenha servido para você aprender um pouco mais sobre acento. Repito que a acentuação é prática, tem que escrever. Se você não tem hábito de escrever, você também vai acentuar muito mal. Também depende de leitura. E agora você tem as regras bem formuladas, tá? Então eu peço que você estude bem isso aí, para que você não apenas saiba acentuar, mas também saiba por que se acentua, quando se acentua, por qual fator se acentua. Tudo bem? É importante para sua escrita e é importante também para concurso público, porque sempre cai acentuação em concurso. Espero ter sido útil. Muito obrigado. Desculpe o grande tempo aí que você. Ah, meu pai eterno. Pessoal, desculpa que é travada. Eu achei que eu tivesse perdido 1h47 da minha vida. Me deu um medo aqui de ter gravado só os 19 primeiros segundos. Eu estava preparado para dar um surto, mas aparentemente gravou tudo. Graças a todos os deuses e santos e anjos, tá? Desculpem aí o finalzinho. É isso, beijo.